Olá, irmãos! O vídeo já vai começar, mas antes eu gostaria de convidá-lo para uma missão especial. Se você sente que o nosso conteúdo toca o seu coração, por favor, curta o vídeo, inscreva-se no canal, comente e compartilhe com os seus amigos. Assim, a mensagem de amor do nosso Deus pode alcançar mais pessoas. Muito obrigado pelo apoio e vamos ao vídeo. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, Isaías capítulo 6. Eu quero ler com você todo o capítulo 6. Então, Isaías 6, de 1 a 13, diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se, e a ser sarado. Então disse eu: Até quando, Senhor? E respondeu: Até que se assolem as cidades, e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim, a santa semente será a firmeza dela. Que Deus nos abençoe através da sua palavra lida aos nossos corações. Eu quero convidar você a lermos todos juntos o versículo 8. Vamos todos? Verso 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Amados, as mensagens sobre Isaías 6 quase sempre terminam aqui. Quase sempre as mensagens pregadas em Isaías 6, terminam no verso 8. Terminam com um apelo a que nós possamos dar a mesma resposta que deu Isaías: Eis-me aqui, envia-me. E nessas mensagens, normalmente a gente fala
os pregadores falam, os mensageiros de Deus normalmente falam sobre as qualificações, sobre como deve estar preparado esse pregador, esse mensageiro de Deus, essa pessoa que vai aceitar a esse convite. Mas o verso 8 de Isaías 6, para nós, hoje, não será o fim de uma mensagem, será o início. Porque o que vem depois do versículo 8, em Isaías 6, é muito desafiador. É um texto muito desafiador para nós. É um texto que fala sobre servir em condições muito diferentes, em condições que quase não se fala. Quando a gente é levado a servir, mesmo sem entender. Quando a gente é levado a servir, não vendo o resultado daquilo que se espera quando serve. Quando uma pessoa serve, ela espera um resultado positivo. Quando uma pessoa realiza um serviço, quando a pessoa é enviada e prega, ela espera que o resultado seja positivo da parte de quem recebeu aquele serviço. Então, quando a gente presta um atendimento a alguém, a gente espera algum resultado. Por exemplo, se você é um profissional e presta um serviço, você espera receber um salário por aquele serviço. Se você é um voluntário e presta um serviço, normalmente você imagina que vai receber a gratidão de alguém por esse serviço. Se você é um mensageiro e você vai falar da graça de Deus, você espera que a pessoa tenha uma receptividade e uma ação positiva, no sentido de receber essa graça de Deus, de ter a sua vida transformada. Quando nós falamos Jesus transforma, nós desejamos que a transformação que aconteceu em nossas vidas aconteça também na vida de quem nos ouve. Quando a gente mostra isso, quando a gente exibe da melhor maneira possível aquilo que Deus fez em nossa vida, nós esperamos que da mesma maneira como fomos abençoados, essa outra pessoa também seja abençoada. Mas não é isso que acontece aqui no texto. O texto mostra servir numa perspectiva bem diferente dessa. O texto chama Isaías a servir e a não ver o resultado do seu serviço. Chama Isaías a servir e não ver o povo ser transformado. Chama Isaías a servir e a não ter resultados positivos. Nós temos falado nas últimas semanas, últimos domingos pela manhã, nós temos falado sobre serviço. E nós começamos sobre a força do voluntariado, a necessidade de servir ao Senhor por vontade própria. Nós falamos sobre igreja é servir, que servir é função primordial da igreja. Nós falamos sobre uma bacia e uma toalha. Você tem uma bacia e uma toalha? E na última semana, nós falamos sobre carregadores de maca. Ao final do culto da semana passada, um irmão chegou para mim e falou assim: pastor, a gente tem que ter um bocado de coisa para servir a Jesus. A gente tem que ter bacia, tem que ter toalha, tem que ter maca para carregar. E é verdade. Cada um de nós tem que se colocar à disposição para servir como for possível. Mas Isaías é confrontado com um convite para servir difícil de aceitar. Imagina você que você seja convidado para trabalhar em uma grande empresa, trabalhar de graça lá.
trabalhar sem receber o suficiente para o seu sustento. Imagine você que essa empresa está atravessando problemas, chama você e diz assim: olha, eu tenho aqui um trabalho para você, mas é o seguinte, você vai trabalhar e não vai receber nada em troca, nada. Talvez você não aceitasse, talvez esse convite não fizesse sentido para você. Pois, olha que missão difícil a de Isaías. Confira comigo, versos 9 e 10. Então disse ele aqui é Deus convidando Isaías. Olha o que Deus diz a Isaías: vai e diz a esse povo, ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Então a mensagem de Isaías para o povo é o que? Vocês estão ouvindo, mas não estão entendendo. Vocês estão vendo, mas não estão percebendo. Olha o verso 10. Engorda o coração desse povo. Então, o que Deus está dizendo para Isaías: vai lá, engorda o coração desse povo. Endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com os seus olhos e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se e a ser sarado. Então o que Deus está dizendo é o seguinte: Isaías, você vai lá, vai pregar e a situação vai ficar pior ainda do que já está. O povo está vendo, mas não está entendendo, está ouvindo, mas não está compreendendo. Eles estão dessa maneira. Quando a gente lê o verso 9, a expectativa é que a pregação de Isaías iria transformar essa situação. Então seria natural pensar que esse texto caminharia assim: olha Isaías, esse povo, ele ouve, mas não entende. Ele vê, mas não percebe. Então você vai lá, vai pregar, e o povo vai passar a ouvir e entender o que está ouvindo. E esse povo vai passar a olhar e perceber o que está vendo. Mas não é isso. O texto diz: eles vão ouvir e entender menos ainda. Eles vão olhar e ver e compreender e perceber menos ainda. Eles estarão totalmente fechados. E ele diz: você mesmo vai endurecer o ouvido das pessoas. Deus envia Isaías com uma mensagem para um povo que não vai aceitar. Às vezes nós somos chamados para servir em missões que parecem infrutíferas. Existe um transtorno em que a pessoa, ela sente que tudo que ela está fazendo não está dando resultado. Às vezes, a gente tem um familiar para quem a gente prega, a quem a gente aconselha, a quem a gente dá os melhores exemplos. A gente gasta, investe nossas energias nessa pessoa. Desde criança investindo energia na vida daquela pessoa, e aquela pessoa não se corrige. E aquela pessoa vai só piorando. Quantas vezes um homem se casa com uma mulher e tem como seu principal ministério pregar a ela, falar ao coração dela, para que ela possa tomar uma decisão, para que ela possa caminhar ao lado de Jesus, para que ela possa viver a vida, ser transformada por Jesus. Mas se passam 5 anos, 10 anos, 20, 30, 50... toda uma vida, isso não acontece. Quantas vezes é o contrário? A mulher se casa, ou ela se converte depois de já estar casada, e ela passa a investir os seus melhores esforços, e ela passa a investir a sua melhor energia em falar do amor de Deus para esse marido, em testemunhar do amor de Deus para esse marido. E quanto mais ela fala, quanto mais testemunha, mais longe de Deus ele parece estar. Foi nesse contexto que Isaías foi chamado. Talvez você sinta-se assim em relação a alguém. Pode não ser um familiar, um marido,
uma esposa, pode ser uma outra pessoa, pode ser um grupo de pessoas, mas é possível que Deus esteja chamando você para servir e você nunca vai entender por que Ele está fazendo isso. Porque Ele está te colocando numa missão tão dura e tão difícil. Depois, o verso 11, nós vamos perceber que Isaías não ficou confortável com a situação. Quando ele ouve a proposta que o Senhor dava a ele, quando ele ouve que ele pregaria, que o resultado seria contrário, quanto mais ele falasse, pior ia ficar os ouvidos, os olhos, o coração daquele povo. Ele se sente desconfortável com isso e ele faz uma pergunta a Deus. Ele faz um questionamento. Verso 11. Então disse eu, até quando, Senhor? Porque a pergunta dele é muito pertinente. A pergunta dele mostra o que ele estava pensando. Quando ele ouve, olha, a situação desse povo é difícil espiritualmente. Você vai pregar e a situação vai ficar pior ainda. E aí ele pergunta, mas até quando? Porque para melhorar, às vezes é preciso piorar. Não é assim? Quando a gente mora numa casa e vai fazer uma reforma, a gente está morando ali, não está muito satisfeito, porque se estivesse satisfeito não iria fazer reforma. A gente está morando, não está muito satisfeito, mas está tudo bem, está tudo no lugar, está tudo funcional. Está tudo funcionando ali. E, de repente, você resolve reformar e você sabe que vai ter transtorno. Você sabe que vai ter parede quebrada, você sabe que vai ter chão sujo, você sabe que vai ter falta das coisas, não saber aonde está isso, aonde está aquilo. Você sabe que vai ter barulho, você sabe que vai ter desconforto. Mas você pensa o quê? Depois que piorar, vai melhorar, porque a reforma vai ficar pronta e aí eu vou ficar melhor do que estava antes. Então a ideia de Isaías caminha nessa direção. Senhor, até quando? Tá bom, eu entendi. Eu vou pregar, vai piorar. Mas quando que vai melhorar? Aí olha a resposta. E respondeu, até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador. Então quer dizer que vai melhorar quando não tiver mais ninguém? Quando que essas pessoas vão melhorar? Quando que esse lugar vai melhorar? Quando não tiver mais nenhum morador lá, vai ficar bom. Entendeu a resposta? Vou ler de novo, para você não achar que eu estou inventando. Então disse eu, até quando, Senhor? E respondeu, até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo. Se você não conhecesse Isaías, que resposta você acha que ele daria a isso? Se você não soubesse toda a história do profeta Isaías, se você não soubesse que Isaías tornou-se o grande profeta messiânico, olha, diante disso, eu acho que ele deveria desistir. Um ser humano padrão certamente desistiria. Imagina um missionário ir pregar numa nação indígena e durante 30 anos pregando ali, nem uma única alma se convertesse. Será que ele deveria aceitar essa comissão, esse convite? Isso, irmãos, para nós lança um desafio, porque eu não sei você, mas quando eu olho para a minha vida, eu percebo que eu tenho muito mais razões para persistir no serviço de Deus do que Isaías teve. Olha para a sua vida com Deus, olha para o seu ministério, olha para as pessoas a quem você tem servido, olhe para a obra na qual você tem servido. Olha para a sua igreja. Olha para a sua família. Você, talvez, não tenha todos os resultados que você esperava ter, mas você tem bons resultados. Amém? Amém. Você tem abençoado pessoas.
Você tem falado ao coração das pessoas. Você tem levado o amor de Deus ao coração das pessoas. E as pessoas têm recebido essa palavra. E elas têm recebido esse testemunho. E Deus tem tocado esses corações, abençoado essas vidas. Então, se Isaías persistiu em servir ao Senhor, mediante uma situação tão mais difícil do que a sua, quanto mais razões você tem. Talvez mesmo você já tenha visto a conversão de uma alma, fruto da bênção de Deus através de você. Talvez você já tenha visto mais de uma pessoa agora nos caminhos do Senhor, devido às sementes que você plantou. Nós devemos perseverar na fidelidade, no serviço, mesmo quando nós não estamos vendo os acontecimentos, mesmo quando os resultados não são imediatos. E eu quero continuar o texto, verso 12 e o 13, para mostrar para você quando seria o resultado da pregação de Isaías. Verso 12. Continua, né? Aquela coisa toda. E o Senhor afaste dela os homens, no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Olha só, o que Deus está dizendo é o seguinte, olha, a terra vai ser assolada, vai ser desolada. Se ainda sobrar gente, vai moer de novo. É mais ou menos igual você limpar uma terra para plantar. Você limpou. Quando você olha e fala assim, está limpo, está quase limpo, ainda vem aquele arado ainda e rasga a terra toda para ela ficar totalmente limpa e consumida. E aí só depois que vai brotar. E aí o verso 13 termina dizendo assim, assim a santa semente será a firmeza dela. De quem Deus estava falando com Isaías? Que semente é essa? Que renovo é esse? Jesus. Então é o seguinte, esse povo, essas cidades, eles não vão te ouvir. Quanto mais você falar, mais eles vão endurecer o coração. Quanto mais você insistir em falar, mais dureza você vai ver, mais contrariedade você vai receber, menos resultado você vai ver. E você vai passar a vida toda trabalhando e não verá o resultado. Mas o resultado virá. Sabe quanto tempo levou para chegar esse resultado? 700 anos. O espaço de tempo para que essa promessa se cumprisse durou 700 anos. Talvez você se pergunte, mas será que Isaías viveu esses 700 anos para ver isso acontecer? Passaram-se aproximadamente 14 gerações, até que essa promessa se cumprisse, até que o resultado da pregação de Isaías acontecesse, até que a missão de Isaías tivesse um resultado positivo. Como eu falei, Isaías é o grande profeta messiânico. E a vinda do Messias é o grande resultado daquilo que Isaías pregou. A preparação para o caminho do Messias é o grande resultado da
do ministério do Isaías. Quando nós olhamos para a nossa missão e comparamos o nosso serviço ao serviço de Isaías, nós percebemos que, às vezes, os resultados não estão à nossa frente, que, às vezes, os resultados não estão à nossa vista, que, às vezes, os resultados vão demorar para serem vistos, que, às vezes, a nossa família vai levar tempo para ser transformada, que, às vezes, os nossos amados, aqueles a quem nós pregamos, a nossa igreja, demore para ser diferente, para ser transformada da maneira como nós esperamos. Irmãos em Cristo, como é desafiador servir ao Senhor e não ver resultados. Como é desafiador servir ao Senhor e não ver as coisas acontecendo do jeito que é esperado, do jeito que seria normal se esperar acontecer. Como é desafiador você viver 1 ano, 2 anos, 3 anos e parece que você está malhando em ferro frio. E parece que você está mexendo uma comida com o fogo apagado. E você fala e a pessoa não entende. E você mostra e as pessoas não percebem. Porque é falar e demonstrar. Muitas vezes a gente fala e muitas vezes a gente demonstra. Porque é a palavra e o testemunho. É o serviço constante, permanente, duradouro. É o servir intencional. É o servir intenso, de todo o coração, com toda a energia, com toda a alma, com toda a sua força espiritual. Mas só que você não está vendo. Só que é difícil entender que Deus está fazendo alguma coisa ali. Porque é difícil entender as decisões de Deus. Eu que sei que pensamentos que tenho sobre vós. Isaías ouviu a voz de Deus, entendeu a soberania de Deus, entendeu o que era possível entender e obedeceu. Deus te convida nesta manhã a servir, mesmo sem entender, a agir, mesmo não vendo os resultados da sua ação, a obedecer, crendo na soberania de Deus. Assim como o renovo, a promessa para Isaías, levou 700 anos para se concretizar. É possível que a ação do seu trabalho, que o seu serviço produza resultados posteriormente. Que o seu serviço, que servir a Deus, transforme as próximas gerações da sua família. É possível que o serviço que você presta ao Senhor seja visto na vida dos seus netos, na vida dos seus bisnetos, na vida da sua posteridade. Porque nós estamos aqui hoje falando de um servo de Deus que fez a sua obra, que serviu ao Senhor,
de todo o coração, com todas as suas forças, que serviu ao Senhor com tudo que possuía, e nós estamos aqui hoje, milhares de anos depois, sendo abençoados pelo serviço dele. Então, sirva ao Senhor mesmo quando você não está entendendo. Sirva ao Senhor mesmo que as pessoas tapem os ouvidos. Sirva ao Senhor mesmo que as pessoas fechem os olhos. Sirvam ao Senhor mesmo que o coração das pessoas esteja endurecido. Porque o serviço ao Senhor é um serviço que permanece. O serviço feito ao Senhor dura para sempre. Tem resultados além do que você pode ver. Sirva, mesmo sem compreender as decisões de Deus. Sirva, mesmo sem ver o que Deus está fazendo, porque Ele está. Amém?